novamente. Escrito por M. Rubio. Capítulo 1. Novamente. Sentada à mesma sombra, sob a mesma árvore, como todos os dias, durante muito tempo, aí estava ela novamente. Como sempre, o pai lhe pedira para não incomodar os hóspedes do hotel. Eles costumavam ir e vir, sem perceber sua presença, como se ela não existisse. Na realidade, isso nunca fez com que se sentisse triste. A maioria dos hóspedes pareciam estar zangados, sérios demais, e ela era muito feliz. Às vezes, tinha a oportunidade de brincar com outras crianças, sempre tomando cuidado para não incomodar os pais, como o papai costumava pedir. Eram dias divertidos e ela conversava muito com eles, brincando de esconde-esconde, sabendo das escolas, porque ela nunca ia à escola, mesmo tendo 10 anos de idade. Papai lhe dizia que a escola estava muito longe e que ele e a mamãe poderiam ensinar-lhe tudo o que precisava saber. Capítulo 2. A escola. Não sempre foi assim. Podia se lembrar de alguns dias na escola. Sua professora era uma bonita mulher, loira, com olhos azuis, também chamada Sofia. Ela sempre falava baixinho, quase sussurrando. Muito educada, costumava cuidar das crianças com muito amor, como se fosse seu anjo da guarda. Todas as manhãs, mamãe penteava os cabelos dourados e ondulados de Sophie antes de ir para a escola. Eram momentos mágicos, quando a mamãe estava feliz cuidando dela. A escola não estava longe de casa, então as duas costumavam caminhar por uma estrada florida no meio de um campo cheio de árvores. Sophie estava sempre feliz, andando, às vezes saltando, observando os pássaros nas árvores, colhendo flores no caminho para entregar à professora. Sua professora costumava receber as flores e colocá-las em um jarro. Com o passar do tempo, Sophie percebeu que a felicidade, ao recebê-las, estava se transformando em uma emoção inexplicável que começou a fazê-la chorar. Sophie pensou, quando isso começou a acontecer, que se devia a muita felicidade, muita bondade, muita emoção. E continuou levando as flores, mesmo quando as lágrimas começaram a se assemelhar às da tristeza. Mamãe e papai também começaram a parecer preocupados, rindo menos a cada dia, sempre ao lado dela, pedindo que não ficasse longe deles nem por um momento. Pessoas desconhecidas chegando à cidade, estranhos tentando falar com ela e com as outras crianças, perguntando sobre seu modo de vida, até que começaram a interromper as aulas com frequência. Sofia não estava entendendo o que acontecia, mas mamãe e papai disseram para ela não se preocupar. Capítulo 3. Mudando-se para o hotel. A vida estava mudando inesperadamente. Eles seriam responsáveis pela limpeza, por cozinhar, pela manutenção do hotel e também pelo plantio. Havia muitas árvores frutíferas e todos os vegetais a serem consumidos pelos hóspedes do hotel deveriam ser produzidos ali. Mudar-se não foi muito difícil, pois apenas as roupas e as coisas mais importantes, como documentos, deveriam ser levadas. Mamãe, com certeza, havia levado todas as suas joias, joias da família,
que Sophie sempre amou. Às vezes, mamãe ficava olhando para elas, experimentando-as e explicando suas origens a Sophie. O colar de pérolas, de 3 fios, era originalmente da vovó. Foi o presente de casamento da mamãe. Havia também um monte de anéis de ouro, pulseiras e relógios masculinos e femininos. Entretanto, o que fazia seus olhos brilharem era aquele antigo relógio de bolso. Sophie tinha a sensação de ver seu avô ao observá-lo. Apenas uma boneca foi levada, mas a tristeza de Sophie por deixar os outros brinquedos foi rapidamente esquecida, já que ela tinha muitas coisas novas para fazer por lá. Durante alguns meses, eles estiveram sozinhos e papai construiu uma casa na árvore, onde ela ficava o dia todo brincando com os brinquedos de madeira feitos por ele mesmo. Também um balanço foi feito na árvore para ela, perto da casa. Tudo era perfeito. Primeiros hóspedes, capítulo 4. Eles chegaram todos juntos. Havia 5 famílias e apenas 4 quartos. Sofia achou que algo deveria estar errado, mas a organização de seus pais fez uma espécie de mágica, já que no dia seguinte todos eles pareciam estar muito felizes. Agora, 3 novos amigos estavam lá brincando com ela o dia inteiro. Aaron era o mais novo deles, com apenas 4 anos de idade. Sua irmã Elsa tinha 8 anos e costumava cuidar dele a cada momento. Jéssica era sua prima e tinha 6 anos de idade. Todos eles eram muito gentis e Sofia amava a companhia deles. Com certeza, todos os seus brinquedos eram compartilhados, incluindo a casa da árvore e o balanço na árvore. Sofia não se lembra de quanto tempo eles estiveram no hotel, apenas que aqueles dias eram muito felizes. Todas as tardes, as famílias costumavam se reunir na sala de visitas. De um lado, os pais costumavam conversar durante algumas horas sobre coisas que as crianças não conseguiam ouvir. Geralmente, eram conversas muito sérias. Enquanto isso, as crianças mais velhas ensinavam as mais novas matemática, linguagem, geografia, história. Parecia uma pequena escola e Sophie sempre gostava de assistir a essas aulas. Com o passar do tempo, uma preocupação crescente podia ser observada durante as reuniões de adultos. De qualquer forma, nada interferia na aula das crianças, nem no seu tempo, que passavam felizes brincando. A primeira família a ir embora foi a de Aaron e Elsa. Sofia ficou muito triste ao ver os amigos sair do hotel, e sua tristeza foi aumentando até a última família ir embora. Nenhuma família substituiria aquelas durante um longo período de tempo. Papai parecia cada vez mais sério, cada vez mais preocupado, e Sofia achava que ele também deveria estar triste por não ter nenhum amigo para conversar todas as tardes. Mamãe dizia a Sofia que não se preocupasse, que tudo ficaria bem. Capítulo 5. A febre. A solidão dos primeiros dias sem seus amigos foi substituída, com dificuldade, por suas atividades cotidianas. Brincar durante o dia todo,
continuar as aulas todas as tardes, fazia com que ela não pensasse muito neles, até o dia em que ele chegou. Era um cachorro grande e preto, e o papai lhe disse que deveria estar perdido de sua família. Sofia imediatamente deu-lhe algo para comer, porque ele estava com fome, e também cuidadosamente o banhou. Foi mágico quando Sofia o chamou de Max e ele atendeu. Sem dúvida, seu nome era Max. Agora, com seu novo amigo de 4 patas, a cada momento ao seu lado, a solidão havia sido completamente esquecida. Papai construiu uma rampa de acesso para subir à casa da árvore. Lá, eles ficavam brincando durante horas juntos. Além disso, quando ela estava brincando no balanço da árvore, ele ficava sentado na sua frente, cuidando de cada movimento, cuidando dela. Às vezes, ela ficava debaixo da macieira, estudando um pouco, curtindo a sua sombra, e Max sempre estava ao seu lado. Durante as aulas, ele sempre prestava atenção, parecendo estar também aprendendo. Algum tempo se passou. Sofia não sabia quanto, até que ela começou a se sentir doente. Era uma inexplicável febre alta. Ela começou a se sentir muito desconfortável, uma dor em todo o corpo. Na realidade, ela não se lembrava de como chegara ao hospital. Provavelmente foi uma consequência da febre alta. Mas ela estava lá, sentindo aquela dor, sendo observada por Max. Médicos e enfermeiras cuidando dela e de mais pessoas a todo momento. Ela tinha muita sede e a enfermeira constantemente lhe dava um pouco de água mágica que saciava sua sede e pouco a pouco a fazia sentir-se melhor. Quando papai e mamãe chegaram, já estava se sentindo melhor e todos juntos, incluindo Max, começaram o caminho de volta à casa. Capítulo 6. O caminho de volta. De repente, ela já estava em casa. Só conseguia se lembrar de alguns flashes do caminho de volta. Pessoas desconhecidas parecendo tão tristes e assustadas, como pedindo ajuda. Em alguns lugares, muita lama, nenhuma luz que mostrasse o caminho. E papai e mamãe dizendo que ela não se preocupasse. Aqui e ali, entre um cochilo e outro, ela procurava os olhos de Max. E lá estavam eles, sempre que precisava. Seu amigo não a deixou sozinha no hospital nem no caminho de volta para casa. Durante um desses flashes, teve a sensação de ver a sua professora. Ela parecia tão triste, como nos últimos dias na escola. Agora, ela dava a mão a algumas crianças, como cuidando delas gentilmente, como costumava fazer naqueles dias na escola. Durante outro flash, ela teve a sensação de ver seus amigos Aaron e Elsa. Foi incrível, porque eles pareciam muito tristes, estavam chorando, e Sophie não podia ver seus pais perto deles. Uma tristeza imensa preencheu seu coração. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas papai e mamãe, outra vez, disseram para ela não se preocupar. Não tinha ideia de quanto tempo havia de volta, de quanto tempo demorou, quantas vezes ela acordou e adormeceu novamente. Ela só tinha certeza de que papai, mamãe e Max estavam durante o caminho todo junto a ela.
Sophie também não sabia quanto tempo havia dormido depois de chegar em casa. Provavelmente por um longo tempo, porque se sentia muito cansada, e agora essa sensação havia desaparecido. Finalmente em casa. Capítulo 7. Surpreendente. Sophie acordou cedo pela manhã e o que ela viu foi realmente incrível. O hotel parecia velho e abandonado. Dava a impressão de que fazia muito tempo que eles tinham ido para o hospital. Papai e mamãe estavam trabalhando muito para ter tudo arrumado novamente. Entretanto, Sophie, acostumada a vê-los trabalhando, dessa vez teve a sensação de que eles estavam fazendo um esforço redobrado para consegui-lo. Eles pediram para ela brincar do lado de fora e não perturbar os convidados. Que convidados? Sophie pensou que eles deviam vir logo e ficou um bom tempo brincando com Max, sentada debaixo da macieira, esperando que eles chegassem. Olhando ao redor, ela pensou que o pai teria muito trabalho nos próximos dias. A horta tinha sido completamente invadida por ervas daninhas. Também a porta de entrada e alguns móveis deviam ser consertados. A casa da árvore provavelmente seria limpa e reparada mais tarde. Na manhã seguinte, Sophie foi surpreendida por uma equipe completa de manutenção e limpeza, fazendo um excelente trabalho, tanto dentro quanto fora. Eles estavam estranhamente vestidos, como sendo trabalhadores de uma grande empresa, e ela tentou não perturbar o seu trabalho, ficando o dia todo brincando do lado de fora com Max. Sophie achou que quanto mais rápido conseguissem terminar a limpeza e a manutenção do hotel e do jardim, mais depressa sua casa na árvore também estaria pronta. Capítulo 8. Os novos donos. Papai e mamãe lhe explicaram que o hotel já tinha novos donos, mas que ela não se preocupasse, já que nada mudaria nas suas vidas. Sophie ficou satisfeita com a notícia, já que ultimamente os pais estavam muito felizes, rindo, brincando muito com ela e Max. Com certeza, eles também trabalhavam, ajudando muito nas atividades de limpeza e manutenção, mas sua própria vida não havia sido afetada. Eles também eram uma família de 3 pessoas: o pai, a mãe e um menino chamado Eli. Ele tinha 8 anos de idade. Os pais costumavam agir como se ela não existisse, e Sophie tentou, como papai e mamãe haviam pedido, nunca perturbá-los. Mas Eli rapidamente se tornou amigo dela e de Max. Eli costumava ir todas as manhãs para a escola, então ela pediu ao pai para ter suas aulas em casa durante a manhã, ao invés das tardes, como até agora, para poder brincar com Eli quando ele voltasse. Com certeza, não entendia por que tinha que continuar as aulas em casa. Ela gostaria de ir à escola, talvez encontrar seus velhos amigos e a professora. Mas papai disse para ela não se preocupar. Então, todas as tardes eles brincavam na casa da árvore, no balanço, brincavam de esconde-esconde, os 3, Eli, Sophie e Max. Quando chovia, costumavam refugiar-se na casa da árvore e durante muito tempo brincavam com seus brinquedos de madeira feitos pelo papai.
Às vezes, a chuva invadia seu refúgio, mas eles nunca ficavam zangados. Pelo contrário, achavam isso divertido demais. E também cantavam muitas músicas. Capítulo 9. O casal. Sophie sempre estava tentando não incomodar os hóspedes, como pediam papai e mamãe todos os dias. Como eles costumavam agir como se ela não existisse, era muito mais fácil. Ela também costumava agir como se eles não existissem. Apenas brincar e conversar muito com Eli e Max era suficiente. Às vezes, outras crianças se juntavam a elas, mas nunca ficavam muito tempo. Até o dia em que aquele casal chegou. Sophie viu algo diferente neles. Foi engraçado vê-los chegando envoltos pela luz do sol. Ela precisou fechar e abrir os olhos 2 vezes para defini-los. Eli ainda estava na escola e Sophie já havia tido suas aulas quando a mulher se aproximou dela e tentou conversar. Sophie levou um susto. Durante tanto tempo, os únicos adultos que se aproximavam e conversavam com ela eram apenas papai e mamãe. Durante 2 horas, onde estava Sophie, aquela mulher também, tentando falar com ela. Era estranho e desconfortável, porque não queria responder. Parecia uma mulher gentil e boa. Provavelmente, ela responderia se não sentisse medo de perturbá-la. Ela era adulta. Papai disse para não perturbá-los. De qualquer forma, tentou agir como se aquela mulher não estivesse lá. Só falaria com ela se o papai autorizasse. Assim que Eli chegou, Sophie comentou sobre aquela estranha mulher e sobre o que tinha acontecido durante a manhã. Eli explicou que eles não eram exatamente hóspedes. Seus pais os convidaram para ir ao hotel devido a alguns eventos estranhos. Eram especialistas em algo que ela não entendia muito bem, mas Sophie ficou mais calma. Não havia razão para se preocupar. Capítulo 10. Invasão. Quando esse casal estava indo embora, algo muito surpreendente aconteceu. Papai disse para ela não sair de casa até que ele pudesse voltar. Então, ela permaneceu junto com Max, olhando pela janela. Uma multidão o seguia. Tantas pessoas que Sophie não podia contá-las. Os primeiros ela não conseguiu identificar muito bem, pois estavam envolvidos por uma luz engraçada. Outros, normais, apenas pareciam muito cansados. Sophie achava que eles deveriam estar andando há muito tempo, razão para estar tão cansados. E todos eles seguiram o casal. Então, muitas pessoas sujas de lama chegaram e ficaram lá fora durante muito tempo. Foi assustador. Na multidão, Sophie pôde identificar algumas daquelas pessoas desconhecidas que há muito tempo haviam chegado à cidade, tentando conversar com ela e as outras crianças, perguntando sobre seu modo de vida, às vezes interrompendo as aulas. Aquelas pessoas pareciam más, e todas elas olhavam para a janela onde Sophie estava, como se estivessem procurando por ela. Provavelmente, deveriam ser o motivo pelo qual os pais de Eli pediram ajuda ao casal. Certamente, este foi o evento tão estranho mencionado por eles. A noite chegou e papai
ainda não estava de volta, nem mamãe. Capítulo 11. O dia seguinte. Sophie ainda estava com medo daquelas pessoas acampadas do lado de fora. De tempos em tempos, alguns deles começavam a andar e desapareciam no caminho, até que ela já não conseguiu ver mais ninguém do lado de fora. Sophie pensou em sair, brincar um pouco com Max e brincar e conversar com Eli. Mas havia prometido ao pai não sair de casa e continuou lá, esperando. Estava chovendo muito quando Eli voltou da escola. Ela podia ouvir a tempestade com fortes raios. Sem dúvida, uma boa oportunidade para brincar dentro de casa. E Eli lhe deu a notícia. Seus pais decidiram mandá-lo para um colégio interno. Algo sobre não inventar histórias. Nada que Sophie pudesse entender. Talvez Eli estivesse fazendo isso, sem que ela soubesse, porque ele nunca lhe havia mentido. Conversaram durante horas e ela o ajudou a preparar a mala. Era uma escola católica, muito longe, e ela estava triste, pensando em quando poderiam se ver novamente. Parou de chover, mas Sophie ainda estava esperando o papai, e eles decidiram brincar um pouco com Max na sala de jantar. Definitivamente, isso não foi uma boa ideia, pois terminou com um prato quebrado. Essa foi a primeira vez que Sophie quebrou alguma coisa e ficou muito envergonhada. Como Eli deveria viajar de manhã cedo, eles decidiram dormir. Sophie estava triste, preocupada com o pai, mas ela não estava sozinha. Max estava lá. Capítulo 12. Por quanto tempo? Durante muito tempo, ela não sabia o quanto, Sophie tinha ficado em casa, nunca saindo para brincar, tentando não perturbar os hóspedes, nem os pais de Eli. Max sempre ao seu lado. Mas papai demorava muito para voltar, e quando Mary chegou, para ficar lá alguns dias, Sophie achou que provavelmente papai consideraria melhor que ela brincasse do lado de fora e não quebrasse nada na casa. Mary tinha 12 anos e deixou Sophie surpreendida por seu modernismo e elegância. Sendo um pouco mais velha, ela não gostava de brincar de esconde-esconde. Disse a Sophie algo sobre ter medo desse tipo de brincadeira. Então, ficaram muitas horas conversando na casa da árvore. Os brinquedos de madeira chamaram sua atenção. Ela ficou muito tempo observando, enquanto Sophie estava brincando. Durante a conversa, Mary explicou a Sophie que provavelmente ela havia passado muito tempo fora da escola, já que muitas coisas novas estavam sendo estudadas. De qualquer forma, o que fez Sophie prestar mais atenção foi sobre história. Ela achava incrível que tantas coisas tivessem acontecido em tão pouco tempo. Inacreditável pensar que uma guerra havia acontecido e terminado enquanto ela e seus pais estavam no hotel. Provavelmente, essa tinha sido a razão para eles se mudarem da cidade, para ficarem por lá por tanto tempo. Sophie explicou a Mary que o papai voltaria em breve e provavelmente ele iria lhe ensinar novos fatos históricos ao retornar, porque ele teria a oportunidade de conhecê-los. Capítulo 13.
Conhecimento transforma? Mary se foi, dando-lhe um abraço, mas a sensação que Sophie teve foi que ela lhe deu muito mais do que isso. Agora, ela já estava brincando fora todos os dias, junto com Max, tentando não incomodar os convidados nem os pais de Eli. Mas algo dentro dela havia mudado depois da estadia de Mary. Saber sobre tantas coisas que haviam acontecido enquanto estavam no hotel deixou nela uma sensação inexplicável. Ela começou a tentar lembrar o que ocorrera no passado e, conversando com Max, alguns flashes de eventos esquecidos estavam vindo lentamente. Lembrar daquele dia, quando sua professora a escondeu no armário, dizendo para não ter medo e aconselhando-a a ir diretamente para casa, quando aqueles homens fossem embora, dizendo a papai e mamãe o que havia acontecido na escola, a fez lembrar do medo. Uma espécie de medo que nenhuma criança de 10 anos jamais deveria sentir. As lembranças a estavam fazendo se exaltar, e ela se viu explicando a Max em voz alta como tinha sido difícil ter certeza que já ninguém estava lá para deixar o armário. Como ela estava cansada quando chegou em casa, sem fôlego para falar, tentando dizer a papai e mamãe o que havia acontecido na escola. Ela estava chorando muito e papai e mamãe estavam dizendo para ela não se preocupar. Imediatamente fugiram. Mudar-se não foi muito difícil, pois apenas as roupas e as coisas mais importantes, como documentos, deveriam ser levadas. Mamãe, com certeza, levou todas as suas joias. Agora, Sophie se lembrava de como estava exausta quando chegaram ao hotel. Andar até lá foi muito cansativo. Onde o papai estaria agora? Ela estava ansiosa para conversar sobre suas memórias com ele. Capítulo 14. Eli está realmente de volta? Como papai e mamãe estavam demorando em voltar, Sophie começou a dormir muito, sempre com seu amigo Max ao seu lado. Até o dia em que ela percebeu uma alegria diferente na casa. Os pais de Eli estavam conversando felizes, limpando tudo. A mãe cantava enquanto cozinhava e Sophie pôde entender que Eli estava voltando para casa. Uma enorme emoção tomou conta do seu coração. Ela escolheu seu melhor vestido, penteou o cabelo e saiu com Max para esperar a chegada de Eli. Não demorou muito para chegar um desses carros modernos. Um jovem loiro, de boa aparência, estava dirigindo e Sophie continuou esperando. Foi engraçado ver a felicidade dos pais de Eli recebendo aquele homem. Não era normal receber um hóspede dessa maneira. Ela continuou a esperar e Max continuou ao seu lado. Algum tempo depois, aquele homem estava de volta e começou a conversar com ela. Max pulou como se o conhecesse e ela ficou com medo que isso o incomodasse. Então, o homem perguntou se ela não o estava reconhecendo, que ele era Eli. Eli? Como ele podia ser Eli? Durante algum tempo, ela ficou imóvel, apenas ouvindo as novidades de Eli. Olhando-o fixamente e ouvindo o seu jeito de falar,
ela entendeu que sim, que era ele mesmo. Com certeza, ele estava diferente demais e ela não sabia explicá-lo. Como no passado, ficaram muitas horas conversando na casa da árvore. Capítulo 15. Os dias vindouros. Nos dias seguintes, Eli estava na casa da árvore todas as tardes para conversar durante horas. Sophie contou a ele sobre Mary, sobre sua moda e conhecimento, os novos eventos da história que ela lhe havia explicado. Ela comentou a Eli sobre a guerra e como havia afetado todo o mundo, enquanto eles estavam seguros no hotel. Enquanto ela falava, Eli prestava muita atenção. Ele nunca a interrompia. Era um amigo maravilhoso e Sophie estava muito feliz por tê-lo novamente perto dela. Ela também lhe contou sobre o pai, a maneira como ele foi embora, dizendo-lhe para ficar em casa, como ela lhe obedeceu, e durante muito tempo ficou lá até que Mary chegou. Max também sempre estava lá, ouvindo o que diziam Eli e Sophie. Dia a dia, essas conversas faziam Sophie se lembrar de coisas esquecidas. Às vezes, as lembranças eram felizes e outras enchiam seu coração de tristeza. Um dia, ela começou a chorar amargamente, lembrando-se de como seu pai e sua mãe haviam sido arrastados por aquelas pessoas sujas de lama do lado de fora da casa. Isso significava que eles nunca voltariam? Que ela nunca mais os veria? Chorou durante horas. Eli e Max só podiam ficar ali, ao lado dela, tentando consolá-la, sem sucesso. Capítulo 16. Novamente. À medida que as memórias estavam voltando, ela começou a ver aquelas pessoas envolvidas por uma luz engraçada do lado de fora da casa. Eli disse para ela não se preocupar, que aquelas pessoas, talvez, poderiam ajudá-la a encontrar papai e mamãe. Ela ficou esperançosa e tentou ficar calma. No dia seguinte, aquele casal estava novamente lá. Sophie achou muito estranho que eles estivessem tão velhos. Continuando as conversas todas as tardes, as lembranças dela estavam voltando, uma a uma, e ela começou a sentir aquela febre novamente. Era a mesma febre alta, inexplicável. Mais uma vez, começou a se sentir muito desconfortável, com dor em todo o corpo. Eli e Max estavam ao lado dela, tentando fazê-la sentir-se melhor, mas ela só piorava. Sophie só desejava que papai e mamãe estivessem lá para cuidar dela. De repente, ela estava no hospital. Médicos e enfermeiras cuidando dela a cada momento. A mesma sede constante e a enfermeira dando-lhe aquela água mágica. Max estava lá, ao lado dela, também esperando que ela melhorasse para que pudessem brincar juntos. Agora, a enfermeira conversava com Sophie, falando sobre uma escola onde ela poderia aprender muito. Depois de alguns dias, já se sentindo melhor, ela esperava que papai e mamãe chegassem, com a esperança de que pudessem retomar
o caminho de volta para casa.